Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Nós vamos conseguir reunir uma quantidade gigante dos pilotos da velha guarda. Né? Inclusive, junto com vocês, vamos homenagear alguns deles que foram pioneiros em Brasília na década de 60, 70, onde compartilharam aquelas corridas no Buraco Tatu, 1000 quilômetros, né? O tal do Pega famoso do Hotel Nacional, que são coisas histórias de Brasília. E aí nós vamos estar junto com eles e vamos fazer lá assim a nossa roda de papo, de conversa, que a gente tem em vários lugares que a gente se encontra. E dessa vez nós estamos juntando todos os amigos, os clubes, para a gente sentar e falar um pouco mais do automobilismo e reviver. E a história lá é longa. É 3, 4 dias de bate-papo que cada um tem sua história, né? Assim, o objetivo do nosso evento é fazer um encontro de gerações. É você pegar o avô, você pegar o pai, o filho, juntar, você vai ali, o avô lembra de uma história, conta para o neto, conta para o filho. Olá, nós estamos começando mais um podcast do Correio. Estamos recebendo os empresários João Vitor e João Coqueiro. Eles estão à frente do Festival Brasília Sobre Rodas, que vai do dia 29 a 29 de agosto a dia 1º de setembro, no Pontão do Lago Sul. É um festival, é um evento para os apaixonados no automobilismo, para as pessoas que gostam de carro, que gostam da velocidade. Eu sou Marcelo Wagner, editor do Correio Brasiliense. Comigo nessa entrevista está Arthur Ribeiro, que é repórter da Editoria de Esportes. João Coqueiro, bom dia. João Vitor, bom dia. E esse evento, o que vocês esperam dele? Já é a 7ª edição, é um sucesso já faz tempo. Mas e para esse ano, o que vocês estão preparando? Primeiro, eu quero agradecer a você, Marcelo, a Arthur e toda a equipe do Correio Brasiliense em abrir a porta e poder dar a oportunidade de falar do nosso projeto. Nosso projeto é constituído exatamente por brasiliense para brasiliense, né? O Festival Brasília Sobre Rodas, nós estamos na 7ª edição, é um projeto que a gente fala há mais de 60 anos, é um projeto que vem de tradição, de um legado que o meu pai Coqueiro deixou aqui para nossa família, junto com nossos amigos. O Festival Brasília Sobre Rosa não é nosso, é para os brasilienses. Então nós estamos agora fazendo essa 7ª edição do Pontão Lago Sul. Bom, o que o brasiliense que for ao Pontão vai encontrar nesse festival? Quais são as atrações que vocês estão preparando para o Bom, a gente, além dos carros antigos, a gente vai ter carros desde 1929 até os anos 80 ali. Ele vai encontrar uma exposição assim, muito exclusiva, algo que é muito raro de se ver aqui em Brasília, porque a gente sempre tenta trazer, reviver essa memória de Brasília dos carros, mas além disso vai ter uma história, a gente vai estar contando a história de Brasília em relação ao automobilismo aqui junto com o Correio, com o pessoal do SEDOC. Vai ter oficina para as crianças, vai ter uma música, participação do BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial. Tem assim tem atração para a família inteira. E isso tudo é um evento gratuito. Temos também lá uma maravilhosa banda da Marinha, onde eles cantam e tocam Frank Sinatra, Charles Aznavour. Então, o nosso evento, além de ser muito ligado ao automobilismo, em especial a curadoria nossa é trazer o que tem de mais antigo e mais raro carros no Brasil. Nós temos uma ativação especial, cultural, família. Coqueiro, é difícil reunir esses colecionadores, esses carros antigos? Qual é a dificuldade e qual é o que tem de especial, que esses carros têm de especial, que atraem tanta gente? A gente vê feiras no Parque da Cidade, que atraem muita gente. Como vocês conseguem trazer esses colecionadores para o evento? Maravilhosa pergunta. Quando eu falo do legado do velho Coqueiro, meu pai, é exatamente isso. Como a gente consegue essas raridades aqui? Marcelo, é o telefone, é aquele passado do velho Coqueiro que deixou plantado com os amigos expositores. Eu tenho amigos expositores, tem
idade assim, de ser meu avô. Um exemplo, nosso amigo Agrives tem acho que o ministro deve ter mais ou menos uns 98 anos. Mas eu tenho um expositor que tem 17 anos de idade. Então a gente consegue reunir toda esse amor, esse carinho, carro antigo, junto com Brasília sobre Rodas, né? Então, essa pergunta que você está me fazendo é muito legal. Brasília é uma cidade que ama automobilismo. Brasília ama encontrar os nossos parceiros para falar de carro, para falar de corrida, para falar de família. Então, o Brasília sobre Rodas, o nosso festival, é exatamente isso. É um resgate do passado que é muito fácil para a gente se sente muito sensibilizado e agradece demais nossos parceiros e eles compartilhar esses momentos maravilhosos com a gente. Quais são, dá para destacar qual o carro ali que vai mais chamar a atenção, João Vitor? Você tem alguma surpresa ali? É muito difícil falar, mas assim, nós vamos ter carros muito exclusivos, Cadillacs, tem diversos carros assim, até Hot Rods, que são carros customizados que foram feitos nos Estados Unidos, naquelas oficinas especializadas em customização. Mas eu posso dizer o meu predileto, e eu acho que é de muita gente também, que foi feito até o filme, que é o Ford GT40, que vai ter no nosso evento, que é do expositor Paulo Afonso. E assim, é um carro, um ícone, né? É um carro que conseguiu bater a Ferrari na Alemã. Então, acho que para mim, que sou piloto, então gosto de velocidade também, mas gosto de um carro antigo, acho que é o carro perfeito, é o carro que eu teria, com certeza, se eu pudesse escolher. Esse GT40, ele é original, esse carro inclusive participou da 24 Horas de Le Mans. Esse é o único carro na América Latina e me consta que tem 5 no mundo dessa configuração. Também carros novos aparecem lá, alguns lançamentos, alguma novidade do mercado? Nós vamos ter, apesar do nosso espaço ser muito curto, a gente tentar favorecer sempre o antigo, justamente para tentar resgatar, né, essa questão da história, mas a gente também tenta agradar a todos os públicos ali, amantes. A gente também tem motos antigas, algumas motos novas e alguns carros novos também, umas Mercedes novas, SLS, Ferrari. A gente também tem para agradar esse público mais jovem, né, que gosta de um carro mais novo e mais esportivo. Eu não gosto muito desses carros novos não, sabe? Mas a juventude, eles me ligam, ô Coqueiro, pelo amor de Deus, deixa a gente expor o carro aqui. Então é Lamborghini, é Ferrari, eu deixo. Porque a nossa equipe esse ano entende que eles também tem que compartilhar com a gente, mas tem regras. Não pode funcionar carro, a gente não deixa ligar o som. Então a gente corta um pouquinho os jovens, mas a gente curte também esses carros, né? Os nossos expositores, os mais velhos, têm um pouco de ciúmes, não. Eles querem que sejam exclusivos os carros antigos, mas eles estão entendendo no momento que também o filho dele tem um carro novo e pode compartilhar com ele também esse momento ícone. A gente sempre tenta fazer o objetivo do nosso evento é fazer um encontro de gerações, é você pegar o avô, você pegar o pai, o filho, juntar, você vai ali, o avô lembra de uma história, conta para o neto, conta para o filho. Esse é nosso objetivo. Acho que isso é muito legal de essa experiência, né? Acho que isso vai ter um pouco de história desses carros, os expositores vão interagir. Como é que funciona a dinâmica ali do festival? Assim, como eu falei antes, a gente vai fazer uma exposição junto com o Correio, contando a história com alguns jornais que foram da época e alguns carros que estão lá. Estiveram lá nos anos 60, 70, correndo pelas ruas de Brasília. Então, assim, o expositor, nosso público vai poder acompanhar toda a história e ver pessoalmente aquele carro ao vivo. Então, mais ou menos assim vai ser a experiência. Uma coisa legal lá, Arthur, Marcelo, que nós vamos então reunir, me parece que nós vamos conseguir reunir uma quantidade gigante dos pilotos da velha guarda. Né? Inclusive, junto com vocês, vamos homenagear alguns deles que foram pioneiros em Brasília,
da década de 60, 70, onde compartilharam aquelas corridas no Buraco Tatu, 1000 quilômetros, né? O tal do Pega famoso do Hotel Nacional, que são coisas histórias de Brasília. E aí nós vamos estar junto com eles e vamos fazer lá assim a nossa roda de papo, de conversa, que a gente tem em vários lugares que a gente se encontra. E dessa vez nós estamos juntando todos os amigos, os clubes, para a gente sentar e falar um pouco mais do automobilismo e reviver. E a história lá é longa. É 3, 4 dias de bate-papo, que cada um tem sua história, né? Vocês falaram sobre ser um encontro de gerações, né? Um encontro de gerações que começa já na organização, que é algo que veio de antes, agora também passando do senhor para o João Vitor. Como que é ter ali sempre a família envolvida, ter essa mistura de gerações entre vocês mesmos? Obrigado pelo senhor. Claro, exato. Quando eu encho muito a bola do meu pai, e não só do meu pai, mas eu encho a bola demais daqueles pioneiros de Brasília que fizeram automobilismo, que vieram para cá lutar, trabalhar, e todos eles muito ainda no início de carreira deles. E eles começaram essa história do automobilismo, e essa história não é minha, Arthur. A história realmente, eu falo que é de brasileiros. Nós temos um grupo de amigos, olha mais ainda, eu tenho um amigo jornalista, o nome dele é Irineu Tamanini, jogou bola comigo muitos anos. Jornalista. E o Tamanini me fala, João, Brasília é uma coisa incrível. O Irineu mora agora no Rio, ele me fala, só Brasília que você vai encontra os amigos da velha guarda. E esse encontro de geração, está dizendo que eu estou aqui com meu filho, isso é uma tradição de Brasília. E principalmente quando a gente fala no tal da gasolina. Brasília foi construída exatamente com esse ciclo, com esse mundo do automobilismo. Fez com que vários amigos, como hoje eu tenho, a minha geração, mas o meu irmão Giovanni Plínio tem a geração mais antiga, e também nós temos a geração do meu pai, que é os mais antigos, e hoje estamos no meu filho, o João Vitor, né? Hoje, como você falou, o Enzo Elias, o Okada, o Felipe Nassi, uma geração mais nova, mas todos eles amantes do automobilismo, faz com que a gente fique mais junto, Marcelo. Sempre a gente tenta muito interligar, né, essas gerações. Eu acho isso muito importante. Eu posso falar da minha experiência. É sempre muito bom encontrar os amigos do meu pai, os amigos do meu avô, e a gente troca ideia ali como se fosse um amigo de muitos anos, assim. Eu acho isso muito importante. Meus amigos vão para o evento, conversam também com a velha guarda de Brasília, ficam sabendo de histórias assim que eles nunca imaginaram, né? E isso é muito bacana, eu acho muito legal essa experiência, né? O que é legal também, Arthur, você falou da velha guarda, né? Com os mais novos. Cansei de ver esse meu filho aqui de cara feia, porque meus amigos mais velhos, os velhão, meu filho, eu vou te dar um conselho, essa curva faz assim, essa curva faz assim. Então, esse encontro de geração é muito bom para isso. Claro que ele ficava nervoso, o meu menino aqui, que ele se acha o melhor piloto de todos, e os velhão com 90, 70 anos, dirigia Gordini, né? Você vê do Gordini, Berlinetta, Rabo Quente, e aí foi melhorando, depois veio para os Corcel. Aí você pega um piloto hoje novo, como esses meninos extremamente profissionais, e a velha guarda, vou voltar, dando conselho para esses meninos. Então, esse encontro, a geração, o mais velho com o mais novo, é com o que faz a alma do brasileiro, levanta o espírito efetivamente. Digo a você, até familiar, porque até hoje eu chamo vários amigos do meu pai de tio. Ontem, eu tomei benção do Valtinho Ferrari. Ele ligou para mim, vai ser um dos homenageados. Tinha o Elcio Cascão e outros amigos que estavam do meu lado, e eles me olharam, porque eu, benção tio Valtinho. Então, essa integração, que é muito legal, né? Em Brasília, do mais velho com o mais novo, e a gente junta esses panos todos, acaba na gasolina. Todo mundo. Vamos falar de história um pouquinho, né? A gente, esse ano, o autódromo completa 50 anos da fundação. E você estava, né, na abertura do Autódromo de Brasília, Autódromo Nelson Piquet, com uma corrida de Fórmula 1 em 1974. Conta um pouquinho pro nosso ouvinte. Olha, a emoção de você ver uma Fórmula 1, que naquela época, nos anos 1970, ainda era um produto pouco conhecido
brasileiro, mas já era quem gostava de velocidade, aquele era um espetáculo. Então, conta um pouquinho pra gente desse... Marcelo, eu vou falar, acho que um ano antes da inauguração. Eu lembro que eu, não me pode me denunciar, eu roubei o Opala do meu pai. Prescreveu. Um 4.100 do meu pai, não, da minha mãe. E fomos lá para o autódromo. O autódromo ainda estava sem asfalto, a pista estava batida ainda de terra. O sentido do autódromo era anti-horário. E quem mudou esse traçado foi o Emerson Fittipaldi. O Emerson achava que aquela subida da curva, onde fica aquele morrão lá em cima, não era uma boa. O carro ia perder muita velocidade. Então, o autódromo também faz parte da nossa geração, né? A primeira corrida, claro que eu estava lá, a gente não tinha moral para ter credencial para ir para dentro do box. Quem era a gente? Mas eu me sentia alguém mais importante, brincadeira, mas... naquele estacionamento do drive, ali tinha ainda até hoje, não sei se quebraram, mas era um asfalto grande, tinha o Cine Drive-In. Então, nós pegamos uma veraneia que meu pai tinha, né? E eu e a família e amigos entramos lá e todo mundo em cima da veraneia curtindo a primeira corrida de Fórmula 1 em Brasília. E o autódromo nosso virou uma tradição mundial, como belo autódromo, né? Sim. O autódromo fez vários pilotos, várias gerações, tanto é que como saiu o piloto hoje, que foi um grande destaque internacional, e foi através desse autódromo, que deixou mesmo a marca, e acredito que vai voltar a ser uma marca aqui para a nossa cidade. João Vitor, que é piloto e participou de várias provas, como é que você avalia hoje o automobilismo brasileiro e brasiliense? A gente está... se eu não me engano, são 8 anos, né, sem piloto na Fórmula 1. Desde o Felipe Massa em 2017, né? Então agora são 7 anos. O Massa saiu da Williams em 2017. Como é que você avalia hoje esse quadro? O que você diz sobre isso? A gente vai voltar à Fórmula 1? Com certeza. Eu acho que a gente tem excelentes pilotos aí no cenário internacional. Nós temos o Drogovic, que correu comigo, o Felipe Drogovic. Temos o Bortoleto também, Caio Collet, Sérgio Sete Câmara, temos grandes pilotos. E acredito que sim, o Brasil pode ter sim, um grande nome como o Ayrton Senna, mas a gente precisa de apoio. Como todo esporte, sempre é preciso esse apoio, mas o Brasil sempre foi uma grande potência, principalmente Brasília também, com o autódromo, que foi uma grande escola para todos os pilotos, e o cartódromo do Guará também, uma grande escola. Sempre nós temos pilotos brasilienses que estão na ponta de todos os campeonatos, então acredito que sim, é bem promissor o cenário nosso internacional. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, até porque o João está em outra geração, mas eu quero falar uma coisa importante aqui. O automobilismo brasileiro e mundial passou por uma transformação empresarial e financeira gigante. Já não se faz mais piloto como antigamente. Vou dar um exemplo, nosso grande Nelson Piquet. Nelson é um cara abençoado, pegou um momento, exatamente um momento que ainda o talento falava mais alto do que a grana, né? Então, o automobilismo brasileiro passa uma dificuldade muito grande pela questão de patrocínio. Nós temos grandes pilotos aqui, como o meu filho falou, mas nós temos um problema sério mesmo de apoio financeiro. Nós tivemos o último piloto lá, que foi o Felipe, que teve um apoio muito bom lá do Banco do Brasil. Por exemplo, posso garantir que é um apoio pequeno em relação aos outros patrocinadores na Europa. Isso faz com que ainda nós tenhamos alguma dificuldade ainda de ver um novo Ayrton Senna brasileiro lá. Na verdade, vi um piloto brasileiro que, para mim, eu acho que não foi só o Ayrton. Eu acredito muito que o Rubens foi um grande piloto, o Massa também foi um grande piloto, mas é isso que eu falei do Nelson. Não se faz mais piloto como antigamente, porque antigamente o braço, o talento falava muito alto. Hoje, então, Marcelo, Arthur, sem um aporte financeiro, um patrocínio gigante, é difícil. Apesar de todos os pilotos que meu filho falou aqui, é muito difícil. Atualmente, a gente tem um piloto, no momento, na Fórmula 1. Te entristece ver ainda essa demora nas obras do Autódromo de Brasília?
Como é que você... Como é que me deixa muito triste, porque imagina quantos pilotos a gente podia estar lá dentro fazendo uma nova geração. Você imagina quantos rapazes que queriam fazer o track day lá dentro, tirar os meninos da rua, jogar para um lugar seguro. Então isso me deixa muito triste, sim. Deixa a gente ver aqui a gente perder aqui diversos campeonatos. Perdemos o Campeonato Mundial de Moto, perdemos o Fórmula Indy, perdemos Stock Car. Resumo, a gente não tem mais automobilismo em Brasília. Então é para ficar triste mesmo, principalmente em uma cidade que fala mesmo e fez grandes pilotos e fala na velocidade, e ama a velocidade. É para ficar triste mesmo, Marcelo. E assim, você falou que já correu com o Enzo Elias, né, seu amigo também. Isso. No começo do ano eu tinha falado com ele antes da Stock Car. O Enzo tá muito bem na Stock esse ano, tá dentro do top 10 desde a primeira corrida, teve pódio na sprint agora de Belo Horizonte, circuito de rua e tudo. E ele fala muito assim que ele queria ajudar a reacender um pouco a chama do brasiliense em relação ao automobilismo. E também, quando o autódromo fez aniversário, em fevereiro, o Enzo Fittipaldi, o Fittipaldi, ele falou que assim, ele é como um bicampeão de Fórmula 1, ele vê Brasília também como uma cidade do automobilismo, não só Rio de Janeiro e São Paulo, que também receberam provas. E então, assim, vocês conseguem ver também Brasília como um dos focos do automobilismo no Brasil? Eu vou responder para você com muita tranquilidade. Brasília, eu acho que é um dos maiores celeiros de maiores talentos de piloto do mundo. Que eu falei aqui no início, Brasília foi concebida na adrenalina da velocidade. 90% desse público aqui ama carro, ama automobilismo. Até porque é muito fácil. Nós, no início de Brasília, a gente não tínhamos uma vida cultural aqui. Não tínhamos cinema, não tinha um teatro bom. Mas nós já tínhamos já nossas pistas para fazer nossos pegas. Não tinha esse trânsito maluco que hoje tem, né? A gente era irresponsável e vamos continuar irresponsável. Quem gosta de velocidade não tem juízo. Mas Brasília, eu acredito que ainda faz grandes talentos e não ainda chegar lá em cima, no topo internacional, respeitando todos os outros estados. São Paulo é o grande centro nervoso do automobilismo. Até acabei de falar, pela questão financeira. São vários empresários, tem um apoio muito grande para você desenvolver o esporte automotivo, que é muito caro. Mas, na verdade, a essência do talento do brasileiro é coisa assim fora do comum. Dinheiro é fundamental, claro, como você mesmo disse. Mas tem alguma questão que vocês acham que o automobilismo brasileiro está falhando para se projetar mundialmente de novo, né, já que a gente tem toda uma tradição de Senna, tradição de Piquet, tradição de Emerson, e de repente a gente fica tanto tempo longe da Fórmula 1, você acha que não falta um pouquinho também de organização das pessoas, dos dirigentes do nosso automobilismo terem um pouco mais de... Eu acredito que assim, o que influencia muito em relação ao contexto internacional e no contexto nacional são os campeonatos. Aqui no Brasil nós temos campeonatos fortíssimos com um nível de competição absurdo, que é o Campeonato Paulista. Na minha época tinha o Superkart Brasil, e enfim, temos o Campeonato Brasileiro. Lá em São Paulo. Isso, em São Paulo. Então, assim, são campeonatos que os pilotos, nós temos 20 pilotos que brigam na casa de milésimos de segundo. Eu acredito que o nível técnico não falta. Nós temos excelentes pilotos, inclusive pilotos que vão para o Mundial de Kart. Nós temos, inclusive, o Matheus Morgato, que ganhou o Mundial de Kart, corria comigo também lá no Campeonato Paulista. Eu acredito que é mais questão de, que nem meu pai falou, essa questão financeira mesmo anda influenciando muito a Fórmula 1. Você vê um piloto ganhar aí o Mundial de Kart, um piloto brasileiro, e não ter assim, um apoio para conseguir chegar na Fórmula 1. Ele tem um excelente piloto, como os outros que eu falei, Caio, Collet, Bortoleto, são grandes pilotos. Acredito que no nível técnico, o Brasil assim, é um dos melhores do mundo assim, em relação a piloto. Agora a questão financeira, ela tem assim, um valor grande, maior do que era antigamente. Vou complementar aqui a sua pergunta, Marcelo. Eu acredito sim que o Brasil
os nossos dirigentes precisam sim se organizar, descentralizar o automobilismo, abrir mais para os outros estados, principalmente Norte e Nordeste, né? Que as competições lá são muito... não é um nível fraco não, de jeito nenhum, mas a quantitativa lá tem muito poucos campeonatos naquela região. Então eu acredito sim que os dirigentes podiam assim, apoiar mais, principalmente na questão de apoio financeiro, apoio logístico, e a gente precisa reformular o nosso projeto automobilístico para a gente sonhar novamente levar algum piloto lá fora. Não é só a grana, não. Grana, alguns estados têm, alguns pilotos têm também, mas nós precisamos apoiar a base automobilismo brasileiro, que é o kart. É a escola do automobilismo. E ali está muito caro. Se não abaixar, Arthur, se não tiver conscientização de todos, principalmente dos dirigentes, vai ser difícil a gente fazer novos talentos. Por quê? Para o cara chegar lá na cabeça, andar entre os 5 primeiros de qualquer campeonato nesse país, tem que ter muita estrutura financeira. E isso eu acredito que o esporte amador é caríssimo. Então, por isso, precisava de um apoio maior dos nossos dirigentes. Para os menores, menos só uma favorecidos. curiosidade. Hoje, para você andar de kart, é mais caro do que para você correr de brasileiro de marcas, por exemplo. Você coloca um carro de corrida no autódromo e é mais caro do que você colocar um kart na pista para correr no nível nacional e, obviamente, no nível profissional, né? Sim. E tem algo que justifique isso, assim, essa situação? Ainda mais hoje em Brasília a gente tem 2, 3 pistas de kart. Vocês acham que também falta ter mais pistas, mais oportunidades? Ou é uma questão não é não. Eu acho que tem que abrir mais. Você tem que ter mais condições de concorrência dentro do próprio kartismo. Por exemplo, só tem uma empresa, vou falar o nome, só tem uma empresa que fornece o pneu para o kart. Então aquele preço daquele pneu custa X. Só tem... Agora eu acho que agora me parece que tem uns karts que é importado, que você pode ter a opção de comprar ele. Então, o que precisa efetivamente é olhar os custos. Cartódromo nós temos bastante. É olhar os custos para você poder ter opção para aquele piloto comprar um pneu mais barato ou um chassi mais barato. O que acontece aqui, me parece, eu não quero ser aqui injusto com ninguém, mas parece que o monopólio do kartismo brasileiro na questão de equipamento existe. Isso faz com que o piloto se afaste, consequentemente a gente perde um pouco de nível de qualidade de piloto no final. Aí o dinheiro passa a mandar mais do que o talento. As grandes empresas, as grandes montadoras, elas estão ajudando no automobilismo de velocidade, nessas provas. As grandes montadoras, muitas estão saindo do Brasil, algumas novas estão chegando, mas elas estão participando desse processo. Tem algumas empresas, a Mercedes, por exemplo, tem um campeonato deles, monomarca deles, né? Tem um Stock Car que nós temos aí, acho que 3 marcas que apoiam sim. Apoia aqueles pilotos de ponta. O Rally dos Sertões aqui também temos diversas marcas, a Mitsubishi, e é muito importante ter esse apoio das grandes montadoras. Se a gente analisa o contexto histórico do automobilismo, sempre as grandes montadoras deram esse apoio e é importante que continuem dando, né? Porque e vocês falam, voltando a essa questão da competição aqui no nível nacional, perguntando se tem algum impedimento financeiro, né, para a pessoa participar do kartismo. Eu acho que eu vejo tudo como uma cadeia, assim. Hoje a gente não tem mais um piloto brasileiro na Fórmula 1. Isso influencia muito os jovens, porque se você tem um exemplo ali na Fórmula 1, você atrai aquele jovem a gostar do automobilismo. Eu acho que isso é uma diferença, assim, que os outros países também têm. Você tem um piloto inglês, você tem um piloto francês, você tem um piloto alemão, e os jovens estão vendo aquele piloto alemão, e acho que isso é uma referência muito importante.
e também até é um dos peitos que o Felipe Massa usa para justificar o título dele de 2008-2009, né? Que ele tá, para quem não sabe, ele tá na justiça, na FIA, para poder reivindicar esse título, que foi que acabou quem ganhou no ano foi o Lewis Hamilton. E ele fala que, assim, se ele tivesse ganho naquela época, assim, a situação do automobilismo no Brasil hoje seria diferente. Eu mesmo lembro de ver aquela corrida com meu pai, e aí como o Felipe não ganhou, ficou em segundo, depois teve o acidente da mola. Meu pai mesmo hoje ele não assiste mais, porque também não tem mais brasileiro. Vocês acham que, assim, ainda mais você como piloto, que aquele momento ele podia ter virado muito, podia ter virado a chave, a gente ter visto um brasileiro ganhar de novo, que a última vez foi o Senna há mais de 30 anos. Então, assim, a nossa geração mesmo, a gente não tem muito a ciência disso. Falta ali o espelho, né, para poder mostrar que dá, mostrar que, assim, o automobilismo também é um lugar para brasileiro, porque hoje, querendo ou não, os europeus monopolizam. A gente agora tem um argentino, né, o Franco Colapinto, que nessa segunda-feira, terça-feira, só que ganhou uma vaga, mas é limitado, ele vai correr 9 corridas e volta a ser reserva. Então, assim, faltou isso, esse exemplo também no brasileiro? Com certeza, assim, eu vejo muita gente falar para mim que parou de assistir Fórmula 1 quando o Ayrton Senna morreu. E quem continuou assistindo, torcia para o Massa, torcia para o Rubinho. Quando aconteceu esse fato, com certeza muito amante do automobilismo parou de assistir Fórmula 1. Eu torço para brasileiro, eu não torço para... Assim, gosto de um piloto e outro, gosto do jeito que eles andam, mas não tenho aquela torcida brasileira, né? Não tenho isso mais. Sim, acho que com certeza isso faz uma diferença enorme. Em breve, apesar dos atrasos, o autódromo vai ser entregue, vai voltar a funcionar. Você foi diretor do autódromo, né, do Nelson Piquet durante um período. Qual você acha que é a melhor forma de gerir esta nova praça que vai ser entregue e de atrair provas, não só provas internacionais ou provas nacionais, mas também desenvolver o automobilismo local? Você acha que há condições de uma volta da Fórmula Turismo, do turismo, como existia nos anos 1980 e 90? Marcelo, eu sou a favor, e sempre fui a favor, da privatização do autódromo. Eu entendo que o governo tem que dar o apoio, o suporte para o setor privado, os dois têm que andar junto, mas eu acho que o gestor tem que ser o especialista da área. Não podemos admitir a gente continuar nesse quadro parado, o nosso autódromo, e 8 anos, me parece, né, nós estamos sem o autódromo. Eu acredito que com a retomada do autódromo, o Brasília vai retomar não só o automobilismo, mas no todo o eixo do entretenimento. O autódromo, nossa, é uma porta gigante para tudo quanto é tipo de evento. Vou dar um exemplo aqui, gente. Vamos fazer o Track Day. Vamos trazer os clubes do carro antigo lá para dentro. Vamos fazer o pessoal da bicicleta ter um lugar de novo para voltar a circular sem medo. Então, o autódromo, na minha opinião, é uma usina de negócio. E por que não voltar aos nossos grandes campeonatos de marcas e pilotos, como você falou aqui? Agora, precisa efetivamente de uma estrutura. Eu acredito que a estrutura deve estar chegando, acho que está bem próximo a gente reabrir o autódromo. E precisa que a gente faça de novo, que o Brasília volta para o certame nacional e internacional na questão de empresarial. Essa é a minha opinião. E dá para sonhar com Brasília voltar a ser... A gente teve os 1000 km de Brasília, que era no coração da cidade, a gente já teve corrida de Fórmula 1, e aí dá para dizer também que, por exemplo, o festival surge como alternativa para o amante do automobilismo também poder sentir um pouquinho aquele gosto, a história da gasolina, como a gente tinha falado mais cedo, também dá para pensar que no futuro a gente venha a ter de novo os grandes pilotos, os grandes centros aqui. O Arthur, você sabe que na Inglaterra, em Silverstone, ele tem o final de Silverstone Day, né, me parece. Lá ele tem corrida para os dentistas. Ele passa 3 dias fazendo corrida, de tudo que é categoria. Eu acredito sim, né, que nós podemos trazer o Endurance novamente para Brasília, né? Eu acho que não é mais os 1000 quilômetros, não acredito mais que é uma corrida dispendiosa demais, mas o Endurance, que é uma corrida internacional, tem tudo a ver com a gente. Eu acredito também que nós podemos trazer uma categoria que
que é para o brasiliense, o Marcas de Piloto, é uma categoria barata, né, onde você pode comprar nem sei mais quais são os carros que correm, que é o HB20, aqueles carros menorzinhos. Então você pode fazer um festival no final de semana ali, de todo tipo de rodas. Pode trazer o carro antigo, fazer o rally lá dentro. Você pode trazer o pessoal da bicicleta, fazer uma volta lá dentro. Né? Então eu acredito sim, que nós podemos fazer esse festival e fazer com que a nossa rede de entretenimento, do empreendedorismo, volte a crescer em Brasília com o autódromo. E estrutura nós temos, né? Brasília tem uma estrutura muito boa do setor hoteleiro e tudo mais. Mas assim, próximo, né? Isso. Eu fico impressionado porque eu vejo muitos amigos tendo que ir para Goiânia para fazer o track day. A gente tem uma estrutura aqui em Brasília que poucas cidades no mundo têm para receber um público, para fazer eventos, questão de espaço, de organização. Brasília pode com certeza se tornar a capital do automobilismo. De novo, né? De novo, Coqueiro, claro. João Vitor, nosso tempo está acabando. Eu queria que vocês convidassem o público brasiliense para o Festival Brasília Sobre Rodas, de quinta-feira a domingo, no Pontão do Lago Sul, e deixar aberto aí a vocês esse espaço. A gente, se pudesse, a gente falaria sobre histórias de automobilismo por quase 2 dias, mas eu acho que o brasiliense vai poder ver no Pontão um pouco disso que a gente antecipou para eles. Eu queria que vocês exatamente, essa história, essa conversa vai continuar nos dias 29 a 1º de setembro, lá no Pontão do Brasília Sobre Rodas, começando às 9 horas, indo até às 19 horas. Um encontro de amigos, um encontro mamãe, papai, traga seu filho, leve seu pai, para ter esse encontro maravilhoso de troca de experiências, histórias. Acho que vai ser um evento incrível e que você não pode perder. Arthur, Marcelo, rapidamente. Claro. Convido a vocês, mais uma vez, agradeço todo o time do Correio Brasiliense, em especial a minha querida Ana do B, que abriu as portas aqui junto com vocês, minha amiga Selene, Marcelo, Arthur, toda a equipe da base. O nosso evento é um evento realmente que faz a marca de Brasília. Vamos estar lá com vários amigos de várias gerações de piloto. Vamos fazer homenagem àqueles mais velhos e os mais novos. Eu convido a vocês, Marcelo, Arthur, dá uma moral, chega junto lá. Realmente o nosso evento é uma coisa muito simples, mas é um evento que marca a nossa cidade, Brasília. Ok, João Vitor, muito obrigado pela presença no podcast do Correio. Essa entrevista, essa conversa está disponível nas redes sociais, nas plataformas digitais de podcast. Então, o nosso leitor, o nosso ouvinte, o nosso internauta vai poder ter uma prévia do que vocês vão apresentar nesse fim de semana no Pontão do Lago Sul. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado a equipe. Obrigado.